Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunevingre, as parábolas. Passando nosso estudo nas Sagradas Escrituras, fazendo estudo nas parábolas, vamos estudar agora a parábola das 10 virgens, texto que nós encontramos em Mateus capítulo 25, a partir do verso 1 até o verso 13. O texto em si, lembremos, parábolas, é Jesus falando ao povo, à multidão, das coisas concernentes ao reino de Deus, mas nesta simplicidade da história da parábola, aquilo que Jesus queria estar expressando dos mistérios de Deus está como que oculto, ainda que parece que algumas parábolas não é assim tão oculto, mas sempre há alguma coisa mais profunda que pode ser percebido num estudo mais demorado e a graça de Deus nisso operando também. O texto inicia com o verso 1 que diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Volto a frisar, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Lendo agora todo o texto em continuação. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Consideremos bem esta parábola, que é em sequência a outras parábolas mais, nesse mesmo livro de Mateus, no capítulo 24 anterior, quando o Senhor fala da prontidão, o estar pronto para a sua vinda, que será no momento em que ninguém o sabe. Por isso encerra com esta exortação do verso 13, dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse é, na verdade, o objetivo, a mensagem principal desta parábola.
a vinda do Senhor para buscar os seus, mas em um tempo que ninguém sabe e para o qual todos devem estar preparados a cada dia, a cada instante. Pelo que é válido também aquele verso, aquele dizer de Salomão, quando em Provérbios capítulo 9 e verso 8, ele diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Esta é a parábola, mas dela podemos tirar algumas observações e notar que nessas figuras estão algumas coisas colocadas por Deus. Inicia a palavra dizendo que eram 10 virgens. 10 virgens. Muito bem. Virgens que esperam o esposo. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas afirmam muito, falam muito de noivas, esperando o noivo. Inicialmente entendamos que nas Sagradas Escrituras, naquele tempo, esta ideia de namorar ou de noivar não existiam. Na verdade, quando se determinava que uma jovem estava reservada para um mancebo, um jovem, pronto, eles estavam como que desposados, prometidos um ao outro. E aquilo não era considerado algo que poderia ser desmanchado, já era um compromisso. O pai da moça daria a moça no tempo devido ao jovem, cujo pai também teria essa obrigação no tempo certo, encaminhá-lo para que ambos vivessem a sua vida. Mas já estavam desposados, não casados. A única diferença é que não tinham ainda coabitado ou vivido juntos na sua vida matrimonial, vida conjugal. Então a palavra desposado. Temos um modelo disto na própria Maria e José. José e Maria estavam como? Desposados. E Maria afirma bem claramente, ainda não tinham se conhecido. Naturalmente já estavam prometidos um ao outro. Se não fosse questões dos pais, era questão de palavra do homem para com a moça, pronto, está comprometido já. E no caso de Maria parecer grávida, já era adultério, já era réu de morte, deveria ser apedrejada. Pelo que José, percebendo o caso, não querendo que Maria sofresse aquele dano, preferiu fugir. Então, esse aspecto. Mas considerando também o relacionamento de Deus para conosco, com a nossa alma, com a igreja, com a nação que Ele chamou e atraiu a si, este relacionamento de Deus e a criatura que se chega a Ele, na verdade é o desposar, ou mais avançado, já é o casar, dentro do período da graça que nós vivemos. Vamos observar Isaías 54, o verso 4. Ali temos, por exemplo, a palavra que diz: não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Verso 5: porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te
recolherei. Observe bem esse particular. O Senhor se coloca para com a nação de Israel, não como um namorado, não como um noivo, mas como sendo o seu marido. Este é o termo do relacionamento de Deus conosco, ou de Cristo Jesus com a igreja. Se olharmos também a palavra de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, essa equiparação que temos da igreja como esposa, observamos quando Paulo diz, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. A Cristo. Observe bem esse particular. E lembremos também que o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 5, quando vai falar e orientar os maridos e as esposas, a palavra é clara, fazendo a comparação da vida que deve ter o marido com sua esposa, no relacionamento de Cristo e a igreja. Observe que temos que separar, distinguir a figura de uma realidade, a figura tão pequena, frágil, vamos dizer assim, incompleta, talvez imperfeita, das coisas da carne, como o próprio casamento de um homem e uma mulher, com o relacionamento que Deus quer falar dele com a humanidade, dele com a criação, ou de Cristo Jesus com a igreja, guardadas diversas situações particulares, mas que Deus quer dizer que Ele quer ter com a sua nação, com o seu povo, uma união tal qual marido e mulher. Aí a palavra de Paulo em Colossenses vai falar também que formamos um corpo em espírito. Aí guardadas devidas situações próprias da carne e as de Deus, espirituais, mas é uma união com compromisso que não tem fim, para o qual não tem divórcio também, só a morte separa isso. Então observe bem, a palavra diz: virgens para o esposo, virgem aqui em Coríntios para o marido. Voltando a Efésios 5, marido comparado a Cristo, depois mulher comparada à igreja, e Paulo termina dizendo: grande é este mistério, digo, a respeito de Cristo e a igreja. Este relacionamento, tanto que ele é a cabeça e nós somos o corpo, cada um de nós como membros deste corpo. Os membros não são poucos, ou não é um. O corpo é um, formado de muitos membros. Então consideremos bem isso. E este aspecto de virgem, no particular da vida humana, nós temos o nosso conceito de virgindade, mas, como disse, é uma figura que tem as suas limitações. Para Deus, a situação de virgem não é no aspecto de que houve uma união, então não é mais virgem. Não, a palavra virgem para Deus fala de pureza, só isso. Pelo que voltemos ao conceito correto do casamento, a moça que não teve nenhum contato com o homem é virgem. Mas essa mesma moça que casou-se e já está no relacionamento com o seu esposo, ela continua moralmente e espiritualmente virgem, no sentido de pureza. O que na vida humana, isso hoje está muito contaminado, poluído pelas mentes, vamos dizer assim, mas a ideia virgem é
pureza. Pelo que, abrindo a palavra lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 4, temos a palavra que veio a João dizendo: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E a palavra está falando aqui: estes são virgens. Mas lembremos que no céu não vai haver o aspecto de macho e fêmea. E essa palavra de virgens aqui colocada não é só para os que foram masculinos na terra, mas também para aquelas que, estando no mundo, não se contaminaram com o mundo. Ao dizer que não se contaminaram com mulheres, é o sentido da palavra em Apocalipse, a prostituição, o desvio de Deus. Os que permaneceram fiéis a Deus são chamados de virgens, homem ou mulheres, guardaram a pureza. E se atentarmos para esta palavra, aqui refere-se à multidão dos salvos, a multidão que é de 144 mil, e que ao mesmo tempo é um número que ninguém pode contar, o que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, tiveram a justificação pela morte de Cristo Jesus. Então precisamos entender bem isso. E observe a fragilidade de nós humanos, porque achamos mais fácil trocar as palavras da Bíblia, que diz aqui esposo, virgens, muda para noivas e o noivo. Mas a palavra não pode ser modificada. Não pode ser modificada. E se lembrarmos de Apocalipse capítulo 21, verso 9, por exemplo, entre outras palavras, veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. É a versão corrigida, mais antiga, mais erudita. E quando ela foi feita, estava longe desta mudança que hoje existe nos termos e nas novas versões. Lembrando ainda que numa versão mais nova, chegaram ao absurdo de colocar no final deste verso assim: vem, mostrar-te-ei a noiva, a mulher do Cordeiro. O que eles fizeram agora? Aí complicaram mesmo. A noiva, a mulher do Cordeiro. Era melhor ter deixado como está no original: a esposa, a mulher do Cordeiro. E quanto a isso, mais o detalhe de que no tempo atual da graça, se aquele tempo não era bem entendido isso, agora podemos entender, porque a igreja com Cristo Jesus gera filhos também. A igreja gera filhos. É o modelo que Deus colocou, macho e fêmea, o homem representando Deus, o Criador, e, na verdade, a mulher representando a criatura, ou a igreja. Pelo que em Cristo Jesus a igreja é nesta união que pode haver geração de filhos, no sentido espiritual. Por isso aquela velha palavra, dois juntos, para fazer a obra de evangelização. E os dois juntos tem que ser, para gerar vidas para Deus, tem que ter o macho e a fêmea. O macho gerador da vida é o próprio Deus, que tem a semente, e nós é que trabalhamos com a semente, somos a igreja, a mulher, que então faz com que as almas cheguem a Cristo como gerados
da semente incorruptível. Observem bem esses particulares. A parábola não tem esse objetivo de mostrar isto, mas é a realidade colocada para nós. Como também entendamos que quando fala que são 10 virgens, 10 que estavam no caminho, no processo da salvação, mas 5 não se guardaram e 5 tiveram perseverantes, guardando-se para a vinda do esposo. Essa proporção não é real. Não quer dizer que daqueles que vêm a Cristo, metade permanece e metade se perde. Não é assim. Se formos considerar bem, talvez seja muito mais grave, porque Jesus disse: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É questão só de dar um modelo de que há alguns que, ainda que estiveram no caminho, como aqueles que estiveram no deserto, caminhando na presença de Deus, vendo as maravilhas de Deus, entretanto não chegaram à terra prometida. Isso que precisamos estar atentos. Muito bem, vamos continuar um pouco mais. Nesta parábola, na sequência dela, depois de termos falado do esposo, das virgens, vamos falar em particular da questão da demora. Aqui Jesus, falando a parábola, fala bem claro que tardando o esposo, demorando-se o esposo. A ideia talvez de muitos já naquela época é de que Jesus viria logo. Mas se nós atentarmos bem para muitas parábolas de Jesus, a afirmação não é que Jesus viria logo, haveria uma demora. Se formos considerar a passagem de outra parábola, diz que um rei foi para uma terra distante tomar um reino. Então ia para longe, aspecto de uma demora para ir, uma demora para voltar. E aqui também há uma demora, ainda que nas Escrituras se diz, e é verdade, que nós precisamos estar prontos, porque ninguém sabe a hora. Pode ser hoje mesmo, cantamos nos nossos hinos, né? Pode hoje ser o dia da sua vinda. Muito bem, precisamos estar prontos hoje. Falamos da palavra de Provérbios: em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Mas entendamos que isso no sentido individual, porque nossa vida não é muito longa. Então, cada um de nós que aqui estamos, vamos considerar que nós estivéssemos lá naquele tempo de Pedro e Paulo, nós temos que estar atentos, porque a qualquer momento Jesus viria, não no aspecto da sua vinda nas nuvens do céu, mas sim na nossa partida para Ele, através da morte. E deveríamos ser recolhidos desta vida como quem está guardado em Deus, vigilante, na posição correta. Mas e a demora? Praticamente nós temos aspecto de demora somente em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, é que Paulo ousa, diferentemente de outros lugares, ainda que ele mesmo falou que Jesus vem em breve, mas no sentido de quando isso se daria no calendário, vamos colocar assim, humano, ele fala de uma demora. Individualmente, atentos, porque a qualquer instante Jesus vem. Nosso tempo está pronto, outra palavra de Jesus. A qualquer momento podemos ter findada a nossa existência e teremos que comparecer diante do juízo de Deus, porque após a morte segue-se o juízo. Mas aqui Paulo diz assim, no verso 1 do capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses: ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento,
nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. A vinda de Cristo está perto? Não será assim. Aí Paulo termina dizendo: sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e segue a palavra ainda. Mas vamos prender nesse particular. Este é um verso forte para aquela época, que Paulo dizia então para os Tessalonicenses: oi, ninguém fica perturbado, Jesus já vem logo não, que não vem não. Tem muita coisa para acontecer ainda. E como marca do tempo que Jesus deveria vir, tem que se manifestar o homem do pecado. Ainda vem o tempo da apostasia. E agora, sim, voltando para a nossa época, 2000 anos passaram praticamente. Jesus veio? Jesus veio? Jesus não veio. E compreendamos ainda que foi há praticamente 500 anos atrás que se descobriu as Américas e depois a Austrália. Eles achavam que na Europa acabou, já pregou o evangelho nos confins da terra. Como estavam enganados. Ainda tinha continentes e continentes para serem descobertos, e muitos milhares de seres humanos, fora as ilhas do Pacífico. Então Jesus não viria rapidamente. Portanto, dentro da parábola das 10 virgens, Jesus já fala: tardando o esposo, tardando ao esposo. Mas consideremos ainda o aspecto do azeite. O que é o azeite? É notório, já é conhecida que o azeite é símbolo do Espírito Santo, que no caso desta parábola, ao falar ter as suas lâmpadas e o azeite ou a reserva, isso quer dizer justamente guardar a porção do Espírito de Deus conosco. Guardar a porção do Espírito. Muito bem. Desde Êxodo, nós vemos Moisés sendo instruído por Deus sobre o azeite da unção. Ainda que poderíamos citar outros casos mais vários, como Davi, Samuel com Saul, tantos casos em que o azeite é derramado, simbolizando o quê? A unção, alguém está ungido, chamado por Deus para uma obra. Mas o azeite era o Senhor junto com a pessoa. Como no caso de Saul e como no caso de Davi, se diz que sendo ungido com o azeite, o óleo, o Espírito de Deus tomou-os para si. Observe bem isso. O azeite é só o simbolismo do Espírito Santo. Então é preciso ter o Espírito, guardar a porção do Espírito e tanta coisa mais. Lembro de uma situação que nós precisamos considerar, que está em Levítico, que nós somos como um vaso que não pode estar rachado, furado, gotejando e desperdiçando o azeite. Porque se em nós houver um fluxo, nós estamos imundos, no sentido espiritual. Se nós somos como o vasilhame que retém o Espírito de Deus, somos também chamados de morada de Deus em Espírito, Ele mora em nós. Mas se vaza alguma coisa, porque em nós há alguma transgressão. Somente a transgressão, o pecado, faz o Espírito de Deus abandonar-nos. Por isso que Davi, naquela situação triste que se envolveu, depois arrependido, vai pedir a Deus
que não retire dele totalmente o seu espírito. Observe bem. E aí nós temos a figura daquelas virgens que guardam-se para não se perder o azeite, não estarem numa situação imprópria que o azeite, a graça de Deus, o Espírito de Deus, vaze. E quem assim permite a perda do azeite está sendo nécio, está sendo louco e imprudente. Aonde vem o aspecto da vigilância constante na ordem espiritual. Mas vejamos bem, esta condição de ter o azeite é a condição para o arrebatamento da igreja, para nós sermos de Deus na terra, terminar a carreira, como Paulo disse, guardando a fé, sendo de Deus, para no passo, para o porvir, o além, estamos como sendo de Deus, porque a porção do azeite foi guardada. Vamos lembrar da palavra de Lucas capítulo 12, palavra que Jesus falou e Lucas registrou, no verso 32, depois no verso 35, não estava relacionado isto com a parábola, mas é uma citação de Jesus no mesmo teor. Lucas 12, 32, Jesus diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. E no verso 35, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Só esse finalzinho. Cingidos os lombos é atento, pronto. Acesas as vossas candeias, ou seja, que as lâmpadas estejam acesas, o que só poderá acontecer se houver azeite. Continuando em Efésios capítulo 1, versos 12, 13, 14, Efésios 1, 12, 13, 14, Paulo chega a citar isto, a mesma figura. Verso 12 começa assim: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Verso 13: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14: e o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Observe essa colocação de Paulo em Efésios, ou seja, o Evangelho, a mensagem da salvação em Cristo, tendo nele crido, fomos selados, ou costuma às vezes falar carimbados, marcados, com o Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em nós, sendo que isso é o penhor, a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus. Aí colocando dentro daquela situação que cita a palavra de Apocalipse, a marca da besta, muitos dão ênfase a isso. Eu costumo dizer, não dê ênfase a isso, vamos dar ênfase ao capítulo 7 de Apocalipse, quando se diz que os que são de Deus têm a marca de Deus. E o importante é ter a marca de Deus, que é o Espírito de Deus em nós. Se o Espírito de Deus estiver em nós, não há como o inimigo de nossas almas colocar a sua marca sobre a marca de Deus. Nunca, nunca. Pelo que a ênfase de cada um deveria ser guardar a marca, ter a marca de Deus, e a outra, qualquer que seja ela, não terá vez em nossa vida. Continuando esse assunto do Espírito de Deus em nós,
que é a garantia para estarmos de fato aprovados, prontos para partirmos como igreja com o esposo, com Jesus Cristo. Lembro também de 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, quando Paulo diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Ou seja, a nossa habitação aqui, nosso corpo, tabernáculo desta terra, vai se desfazer, mas nós temos a garantia de ter um edifício feito por Deus, um corpo eterno que será dado por Deus. Mas a garantia disto, morrer aqui e ter outra vida lá, outro corpo lá, o corpo daqui perecer porque é pó, volta ao pó mesmo, é decreto de Deus, mas o termos o outro, a garantia disto é justamente o Espírito de Deus em nós, o qual nos deu também o penhor do Espírito, diz Paulo nesta palavra de 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, e depois eu pulei para o verso 5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. E assim, se formos ver nas Sagradas Escrituras, existem muitos incentivos para nós não sermos imprudentes, nécios, loucos, mas ao contrário, sermos sábios. E Paulo em Efésios, no capítulo 5, já fala assim, para nós não sermos insensatos, verso 17, mas entendemos qual seja a boa vontade do Senhor. E vai o verso 18 complementar: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A exortação de não ser nécio, imprudente, saber a vontade do Senhor, encher do Espírito. E outras palavras mais encontramos em Provérbios, sobre o ser sábio, prudente, em muitos aspectos. Alguém poderia perguntar: como conseguir o Espírito de Deus, guardar esta unção? Para receber, já falamos, aceitar Jesus, creu no Evangelho, já recebe do Espírito de Deus, que é como a adoção de filhos de Deus. Mas tantas outras coisas são colocadas na Bíblia, e o sentido da Bíblia sobre o conservar o Espírito, o teu Espírito, nós temos a palavra de Lucas, capítulo 11, quando Jesus falava que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, porque se pedem pão, a gente não vai dar uma pedra, e nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos filhos. Aí Jesus diz no verso 13 de Lucas 11: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Aqueles que lhe pedirem. Mas voltando a Efésios, no capítulo 5, quando lemos no verso 18, que a exortação que Paulo fazia, para não sermos insensatos, sabemos qual é a vontade de Deus, enchermos-nos do Espírito, ali mesmo tem um aspecto de vivência, que é o conservar o azeite em nós. Quando no verso 19, tendo dito antes, enchei-vos do Espírito, o verso 19 diz: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração,
e segue os outros versos ainda, mostrando toda uma orientação de vida na terra, para nós não perdermos o azeite, termos conservado ele conosco em todo o tempo. Lembrando da exortação de Paulo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 1, verso 14, Paulo diz assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Também em Efésios 4:30, Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados, usa a palavra, marcados, para o dia da redenção, e outras colocações que a Escritura tem com fartura. Voltando à palavra de Paulo em Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar, em tudo dai graças a Deus por Cristo Jesus. Verso 19: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, e outras recomendações mais, que são o viver segundo Deus, segundo a sua vontade. Não entristece o Espírito não vaza, não sai de nós, porque conservamos nosso caminho, o viver em santidade na sua presença. Voltando um pouquinho atrás, tendo sido dito que tardando o esposo, qual a palavra seguinte? Tosquenejaram todas, adormeceram. Se nós observarmos uma palavra que Paulo cita em Tessalonicenses capítulo 5, ele vai longamente falando que nós somos do dia, temos que viver como do dia. Se somos do dia, durante o dia não é para dormir. E o verso 6 diz assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos. Mas a parábola diz que todas dormiram. Na verdade, quando Paulo diz para nós não dormirmos como os demais, é no sentido da vigilância no viver, na vontade de Deus, conforme dissemos. Nisso não se pode dormir. Nisso não se pode dormir. Mas na parábola todas dormiram. Mas aí o sentido da parábola não é bem no aspecto espiritual de que relaxaram a vigilância, qualquer coisa assim. É no sentido que não aguentaram esperar. Tanto as nécias como as prudentes, todas dormiram. Todas dormiram. Vamos entender bem. Quanto tempo tem que Jesus falou essa palavra? Há 2000 anos atrás. Os daquele tempo estão ainda vigilantes? Ou estão dormindo? Estão dormindo. Porque certamente a morte veio a eles em um tempo da existência, mas vamos dizer assim, espiritualmente falando, dormiram no sono da morte, mas tendo azeite guardado. Pelo que quando Jesus volta, o esposo chega, é só como que um despertar do sono. E qual é a situação? Está abastecido de azeite, vai ao encontro do esposo, subir as nuvens para estar sempre com ele. Mas aqueles que acordarem no dia da ressurreição e ainda forem consertar com alguém ou deixar de um mau hábito, alguma coisa errada do seu viver, não dá mais tempo. Então o dormir das 10 virgens é mais no sentido do tempo que vai passar, além da possibilidade de alguém ficar ainda vigilante, aguardando o esposo. É o sono da morte. Mas, por isso, preciosa é a morte aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos, porque já estão guardados, e não tem quem tire deles o azeite com que eles passam para a vida do futuro.
Não, não. É deles, está com eles e ninguém toma. Portanto, consideremos isto. E a palavra continua dizendo, no aspecto da demora, mas um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Para os que estão vivos, que sabem que o tempo pode ser a qualquer momento e a nossa vivência é curta, continuamos com a ideia, breve ele virá. Já estou esperando há quanto tempo? Cada um tem um tempo de conversão, um tempo que teve essa notícia, um tempo que está aguardando. Mas a palavra diz para continuar esperando ainda. Por isso que Pedro falou naquela forma, que muitos dizem, onde está a sua vinda? Ou a promessa da sua vinda? Por quê? Séculos passam e nada. Mas aí Pedro diz que eles esquecem que um dia para o Senhor é 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus não retarda a sua promessa. É que tem um tempo. Mas quantos anos tem que Paulo já foi recolhido, Estevão já foi recolhido, Tiago já foi morto à espada, mas para quem está na morte, o tempo não se conta. Então eles não estão com pressa não. É mais certo nós termos pressa do que eles, porque eles estão dormindo no pó. E nós é que ficamos na angústia de cada dia de 24 horas, cada mês de 30, cada ano de 300 e tantos, e Jesus não vem, e a luta vai ficando cada vez mais forte. Mas é só aguardar, porque um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Continuemos um pouco mais. A palavra diz que à meia-noite, eu acho interessante esse aspecto, à meia-noite, que significa no meio da noite, que mostra também que Jesus não viria num tempo de claridade. Aí combina com o que Paulo disse, virá antes a apostasia. Apostasia, sentido espiritual, faltando fé, ou seja, já não haveria preciosa luz, como diz Zacarias, mas também não haveria densas trevas. Seria, entretanto, diz Zacarias, um dia conhecido do Senhor, mas por fim haveria luz. Então observe essa palavra de Zacarias, essa palavra nós estamos considerando, à meia-noite, palavra do Paulo, mostra que de fato Jesus viria no tempo em que no mundo faltaria claridade. Em outro lugar Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Outro lugar, Mateus 24, Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria. Observe quantas colocações. E agora vamos ver o modelo da igreja cristã no mundo e aquilo que temos como modelo para o cristão. Como está a igreja cristã no mundo? Ela não está numa apostasia? Para começar, quando nós estamos divididos e subdivididos e pulverizados, estamos numa apostasia. Não há amor, o amor esfriou. Não dá para a gente ficar junto muito tempo, tem que haver divisão, mais divisão, mais divisão, mais divisão. Não consegue ficar junto muito tempo. Isso é horrível. Vamos considerar a parte doutrinária. 2000 anos guardando a doutrina de que o divórcio é algo que Deus não tem nele prazer, que Deus aborrece. Mas depois a lei do país muda, aí os cristãos também mudam. Mas por qual lei que eles são regidos? Daí a pouco pode casar de novo, que não tem importância, a lei do país permite. Mas a de Deus mudou? Por isso, naquela parábola de Lucas capítulo 16, nós tivemos Jesus falando de aquela forma tão direta e forte. Quem se divorcia e casa, adultera. E quem casa com a divorciada, adultera
também. Passará os céus e a terra, mas nem um tio da lei cairá. Então, quem é que está errado? A geração de 50 anos atrás, 200, 1000 anos atrás, ou a geração de agora, dos cristãos de agora, que já estão concordando com tudo que a lei dos homens dizem, em contrário à lei do Senhor? Então, de fato, o cristianismo hoje está em trevas. Está em trevas. Pelo que podemos ver que Jesus está perto de vir, agora sim, e não há um tempo atrás, quando nós temos tanta terra no Brasil que não estava ainda evangelizada, ou os confins da terra não foram alcançados. E se foram alcançados ainda, falta ainda, quem sabe, mais uma geração ou duas para frente, que Deus está vendo alguma alma que está lá na frente. Para nós é futuro, mas para Deus é presente, e tem que ser alcançados ainda pelo Evangelho. Mas continuamos, irmãos. Nessa parábola, por fim, vem o Senhor. Quem está com azeite, quem está pronto, quem guardou na santidade, quem andou na vontade do Senhor, quem esteve guardando o que recebeu, o bom depósito do Espírito Santo, subirá, entrará para a união, a vivência juntos, de esposo e esposa, para a eternidade. O povo de Deus nos céus, na glória. Consideremos este aspecto. Ainda que pareça que o Senhor não esteja presente, Ele está conosco até a consumação dos séculos. Mas por enquanto é por fé e não é por vista. Quando Jesus vier, essa nossa comunhão com Ele não será mais por fé, será por vista mesmo. Porque como Ele é, nós o veremos. Essa passagem de Ele ausente e agora com Ele mesmo, em uma comunhão constante, visível. Muito bem. Mas observe que as outras não estavam prontas, não tinham azeite. Foram buscar azeite. Isso aí é só como jequitura, porque se Deus já não estiver mais dando oportunidade de salvação, como é que vão achar azeite ainda em alguma venda? E não existe venda nenhuma que tenha, nenhum hipermercado tem o azeite que leva para o céu. Isso só vem por Cristo Jesus. Só Ele batiza com Espírito Santo. Então essa parte da parábola é só história, mas não tem cabimento. Mas vamos observar o restante. Voltando elas, ainda que tivessem azeite nas vasilhas, estarão batendo a porta dizendo: abre-nos, Senhor. E o que é que o Senhor vai dizer para elas neste momento? Não vos conheço. Não vos conheço. É o que nós precisamos entender da parábola, que para a vinda do Senhor, ou estamos prontos, ou não tem mais chance. Há uma ideia atual de que haverá outra oportunidade, e para tanto tiveram que criar duas vindas do Senhor. Além da primeira nascendo em Belém, Jesus tem que vir duas vezes ainda. É um absurdo. Porque observem Lucas capítulo 13, verso 25. Quando Jesus mesmo disse: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Não é só na parábola das 10 virgens que a porta se fecha e o esposo não abre mais. Não é só lá que ele diz que não vos conheço. Nessa passagem que Jesus fala de vigilância também, Lucas 13, verso 25 e versos outros, no contexto,
Vou mostrar que Jesus está avisando. Ou está pronto e entra, ou não tem outra oportunidade. Ainda que clame, a porta já está sendo fechada. E não vai acontecer, no linguajar de algumas pessoas, ele é bom pai, vai esperar um pouquinho. Tá bom. Vem, entra. Mais alguém? Não tem mais isso, mais alguém não. Ele vai fechando a porta e fecha mesmo. E fechando a porta, ainda que alguém clame, Senhor, abre-nos. Tanto que a palavra está colocada desse jeito. E se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora. Então não fala de um ato assim, já é o quê? A porta fechando mesmo e alguém está fora. Não há outra oportunidade. Por isso, vamos entender também a palavra que Jesus disse em Lucas 17, verso 26, quando disse que a sua vinda, o juízo, o fim do mundo será como nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé? A vida era normal. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Teve um bote salva-vida para alguém que chegasse atrasado? Não. Mas aí mesmo Jesus disse que também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Ou está pronto, ou não está pronto. Se não estiver pronto, não haverá uma segunda oportunidade. Então não fique na ideia de que Jesus não vem duas vezes. Vem uma vez para quem está pronto, depois vai uma outra chance. Não há. Por isso, em Tessalonicenses capítulo 5, primeira carta, verso 2, Paulo dizia assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. É uma vinda. Lembremos de João, capítulo 14, Jesus disse: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria: vou preparar-vos lugar. Agora, se eu for, ele já foi, e vos preparar lugar, vamos supor, está preparando, virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver estejais vós também. Então Jesus vem para quê? Levar. Para levar. E diz que ele virá outra vez. E não diz que virá uma segunda antes da terceira. É decisiva já. Por isso, lembremos da parte figurada, voltando ao tempo de Noé, que quando Deus fez ou orientou Noé para fazer a arca só tinha uma porta. Noé entrou, deixou a porta aberta para quem quisesse vir ainda? Não. O próprio Deus fechou. A arca, Pedro diz, como figura é Cristo Jesus. Quem nele está, está salvo. Quem nele não está, ao chegar o dilúvio já é tarde. Ao chegar o fim do mundo, o juízo, já é tarde. Essa porta não abre mais. É única e Deus já fechou. A porta
Cristo Jesus para a salvação é a porta de Deus aberta agora. Mas uma vez que Deus fechar, ninguém abre. Então não há várias salvações ou várias oportunidades divindas do Senhor. As muitas e muitíssimas oportunidades de Deus são os muitos dias, as muitas horas, os muitos minutos, os muitos e muitos segundos que nós vivemos. Ou como disse Jó, que Deus a cada noite, quando nós dormimos, Ele dá mais uma oportunidade no dia seguinte. Esse dia você viveu assim, assim, assim. Pro dia seguinte, acerta isso, acerta aquilo e anda nesse caminho. Ou seja, cada dia nós temos uma nova oportunidade, mais 24 horas de chance para caminhar para a vontade de Deus, considerando, repito, que a cada noite Ele nos visita, selando em nós a sua instrução. Queria lembrar também Mateus capítulo 25, verso 31, quando Jesus disse: "E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas." Fala de um juízo só, um momento só, em que todas as nações serão juntadas diante dele, os da direita e os da esquerda. Vinde benditos e ide malditos. Uma só atuação. Se formos considerar, nós temos outras passagens, mas na Bíblia que falam desse aspecto, de um momento só de juízo. Apocalipse, capítulo 20. E deu o mar, os mortos que nele havia, e deu os sepulcros, os mortos que nele havia, e foram julgados segundo as suas obras. Uma vez só. Continuando, 1 Coríntios 15, verso 22, falando do Senhor vindo e levando os seus, e quem não está pronto não sobe, não vai, está reprovado, ele não o conhece. 1 Coríntios 15, 22, temos a expressão que Paulo deixou: "Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois o que são de Cristo na sua vinda." Uma pausa. Ou seja, a morte é em Adão, o ser ressuscitado é em Cristo Jesus, mas cada um por sua ordem. Cristo primeiro, primícias, foi ao terceiro dia. Cada um por sua ordem. Cristo, primícias, ao terceiro dia. Mas depois diz o quê? Os que são de Cristo na sua vinda. Como é que está escrito aí? Na sua vinda. Se houvesse mais de uma vinda, seria nas suas vindas. Mas a ideia é justamente essa, que haverá uma só ressurreição. João capítulo 5, verso 28 fala a mesma coisa: todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Não é só alguns que vão ouvir e ter uma primeira oportunidade, os outros ficam para a segunda, e aí vem ressuscitar o restante. Não, não, não e não. Todos ouvirão a sua voz e sairão à esquerda ou à direita. Ainda em Coríntios 15, verso 24: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda potestade e força. Ou seja, a vinda do Senhor determina o fim. É o fim. E o verso 26: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Como é que a morte vai ser aniquilada?
pela ressurreição. Como diz alguns que haverá duas oportunidades. Então quem viveu até aquele tempo e morreu, ressuscita numa vinda primeira de Cristo. Os outros que vão ficar aí mais um pouquinho, talvez até 1000 anos, vão morrer e vão ter uma outra ressurreição. Então a morte vai ser vencida em duas etapas? De forma alguma. Jesus vem, na sua vinda nos céus, a ressurreição, todos que estão no sepulcro, os que estiverem vivos, Tessalonicenses 4 diz, vão ser transformados, e aí segue-se. O último inimigo a ser vencido é a morte, pela ressurreição que Jesus vai determinar. Aí está, irmãos, toda a parábola das 10 virgens, e precisamos observar então, só concluindo, que essa parábola tem como objetivo, primeiro, a exortação à vigilância, porque ninguém sabe quando é que chegará a conclusão da nossa existência, e que tem que ser uma conclusão dentro da aprovação de Deus, ou na figura da parábola, com o Espírito Santo em reserva ou em nós, para que a lâmpada que é em nós possa estar acesa. Vigiai, diz o verso 13, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E a palavra exortação de Salomão: em todo tempo seja os teus vestidos, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E a de Paulo: não extingais o espírito, guardai o bom depósito. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão.